Dados do Ministério do Turismo apontam que em 2014 o esporte foi a principal motivação de 5 milhões de viagens domésticas no Brasil. Isso se deveu principalmente à Copa do Mundo. Em 2016, os números também impressionaram. Durante as Olimpíadas, a cidade do Rio de Janeiro recebeu 1,17 milhão de turistas, sendo que 410 mil eram estrangeiros, o que levou a uma ocupação de 94% da rede hoteleira. Passados os Jogos, como podemos aproveitar esse legado e potencializar a dobradinha esporte e turismo? Essa resposta você descobre no Rio em Foco de hoje. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o diretor da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, a BIH, Gerard Bourgeois, e o diretor de Planejamento e Relações Institucionais da Rio Tour, Lúcio Macedo. Em 6 anos, o número de acomodações da rede hoteleira só na cidade do Rio de Janeiro cresceu de 31,7 mil quartos para 48 mil. Além disso, hoje o Rio conta com instalações esportivas olímpicas, que podem atrair eventos e movimentar a agenda da cidade. Nesse contexto, o que a gente tem já programado e como as instituições também estão se organizando para estabelecer essa agenda e fazê-la acontecer? Eu acho que é muito importante aproveitar o legado da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que foram 2 eventos extraordinários, foram realizados de uma maneira impecável, e o maior legado é o Parque Olímpico. Nós temos que aproveitar e fazer um calendário de esporte, porque a cidade ela é virada para a parte externa, não é? Já não é feito na Europa, nos Estados Unidos, tudo fechado em estádio. Aqui a gente pode desenvolver esporte ao ar livre. Quando as Olimpíadas foram captadas, foi prometido que o Rio de Janeiro seria o centro de treinamento olímpico do Brasil. Então, nós esperamos que isso seja concretizado, que os equipamentos estão aí. Do outro lado, nós temos informação do Ministério do Turismo que estão empenhados em fazer um calendário. Para nós é fundamental, porque a hotelaria passou para 60 mil apartamentos, dobrou a sua capacidade. A gente conseguiu captar, há poucos dias atrás, o Master. O Master é uma competição que não é olímpica, mas que para pessoas acima de 30 anos, 25 anos, até 90, 95 anos. Então, o evento para 2020, nós vamos trazer mais de 20 mil pessoas que vão dar uma receita de mais de 150 milhões de reais para o Rio. Aí pode parecer que 150 milhões seja pouco, e quando a gente tem a Lava Jato, que só fala em bilhões, 151 milhões parece pouco, mas é muito dinheiro. É muito importante que dá um ISS, também importante, em torno de 8 milhões. Então, tem que se fazer esse calendário. Nós estamos também perseguindo a captação do evento dos Gay Games, que é uma Olimpíadas para esse pessoal, que também nós estamos esperando 40 mil pessoas para 2026. Ainda não conseguimos, mas estamos muito bem posicionados. Agora, para a cidade, ter essas instalações esportivas é interessante, mas também é preciso, como o próprio Gerard falou, ter essa agenda. Como definir uma agenda e como estabelecer o esporte como algo estratégico pela Rio Tour? A matriz de responsabilidade do legado, ela precisa ser colocada em prática. Dentro disso, a responsabilidade que ficou nessa mudança de governo, o Ministério do Esporte assumiu as arenas 1 e 2, o velódromo e a parte do tênis. E a prefeitura ficou com a arena número 3. Então, dentro dessa nova governança, né, está sendo criada a autoridade do legado pelo Ministério do Esporte e tem toda uma previsão de um calendário de eventos. É importante a gente falar o seguinte, que também aconteceu isso com as outras cidades, que levou em torno de 1 ano a 1 ano e meio para que ela pudesse se posicionar no momento que sai a Olimpíada e a prefeitura ou o órgão responsável por assumir os legados se estabeleça. O Ministério do Esporte tem feito todo o esforço em relação à elaboração de um calendário. Nós já tivemos lá uma reunião muito importante envolvendo o Ministério do Esporte, o Governo do Estado, a Prefeitura do Rio e o Rio Convention com a BIH,
Porque estamos pensando de que forma que a gente pode elaborar um calendário de eventos e que a gente possa utilizar as leis de incentivo, tanto a lei estadual quanto a lei federal, alavancados pela própria cadeia produtiva da indústria hoteleira. Por exemplo, a Light, que é de energia, a Oi, todas essas empresas que pagam ICMS poderiam estar sendo envolvidas e comprometidas através da indústria hoteleira para poder viabilizar os eventos, né, usando a lei de incentivo do Estado. O que é importante salientar é que a lei de incentivo ao esporte, ela não está naquelas leis que foram impedidas, nos incentivos fiscais que foram concedidos pelo Estado, que agora estão sob júdice. Excelente colocação, Geisa. O que é importante? Nós temos no Estado do Rio uma das leis de incentivo de melhor utilização, que é a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. É onde as empresas conseguem, ao incentivar o esporte, abater 5/6 do que elas incentivaram. Tá? Então, a lei Estadual de Incentivo ao Esporte, ela teve no ano passado algo em torno de 70 milhões. As empresas que alavancaram o esporte não conseguiram utilizar ela toda. Ela está em vigor e é de fundamental importância. Então, a indústria hoteleira vai buscar esse incentivo, porque são participantes da cadeia produtiva as empresas de energia, as empresas de telefonia, as empresas de alimentação e bebida, que são grandes pagadoras de ICMS. Então, nós queremos buscar, numa operação ganha-ganha, trazer essas empresas para próximo desses projetos, porque no momento que a gente alavanca esses projetos, a gente aumenta a ocupação hoteleira, aumenta a frequência nos restaurantes, nos bares, e isso é bom para todo mundo. Tá? Além disso, nós temos a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, que é 1% para pessoas jurídicas e 6% para pessoas físicas. É outra lei de fundamental importância. Então, o que é interessante? O fato de sentarmos e fazermos um alinhamento entre Ministério do Esporte, Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Esporte, Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Esporte, Rio Tour, Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis e Rio Convêncio, nós estamos colocando na mesa todos esses interessados que entendem que o turismo esportivo é de fundamental importância. Está diretamente ligado à questão de trazer eventos para essa ocupação da cidade. Então, acho que esse é um norte que nós estamos seguindo. Para incentivar justamente essas empresas a aderirem a esses processos, também tem um lado que é muito importante, a divulgação da cidade. Porque hoje, devido às notícias que não são das melhores, estão sendo divulgadas pelos meios de comunicação, é necessário que o município passa a divulgar a sua diversidade, mostrando que o Rio de Janeiro tem muito mais coisa para mostrar, muito mais coisa interessante, espetacular, do que só as notícias ruins. Então, na hora que você começa a divulgar, fazer essas ações de mais divulgação, você vai incentivar e dar confiança às empresas justamente aplicar esses incentivos. Eu acho que é uma coisa fundamental. É justamente sair desse círculo vicioso e começar um círculo virtuoso em que você tem o esporte e o turismo fazendo uma dobradinha fundamental para a gente alavancar também a economia não só da cidade, como do resto do estado. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Gerard Bourgeois e Lúcio Macedo. Durante os Jogos, também tivemos a chance de divulgar os municípios no interior do estado. Vamos ver a matéria. O que a gente tem feito, hoje nós temos o projeto Rio Mais 3, que é o Rio de Janeiro, os municípios a 3 horas do Rio de Janeiro, né? A gente diz que é 3 horas, mas depende do transporte. Então, ele abrange o estado todo, né? Que é uma forma de você pegar o turista que já está no Rio de Janeiro, né, que já veio aqui, que é o grande portão de entrada do país, e pegar esse turista e levar para o interior, convencê-lo a uma permanência maior no estado e indo ao interior do estado. Nós falamos no bloco anterior da importância da divulgação da cidade, do estado, quer dizer, da gente falar de uma agenda positiva do que tem disponível para o turista visitar e ver no Rio de Janeiro. Como é que isso impacta, e que é interessante a gente trazer no agora? Como é que a gente está nesse momento? Qual é o quadro do turismo no estado do Rio de Janeiro? Eu acho que o turismo do estado do Rio depende muito do sucesso da cidade do Rio, que a maioria dos hotéis se beneficiam primeiro do carioca. Quando você vem parte para os eventos, todo o evento você vai trazer as equipes, o tempo para treinar.
E muitos vão escolher de ir para Búzios, ir para Teresópolis, para Petrópolis, para Angra, que tem uma diversidade muito grande de cidade, e então o Estado vai se beneficiar. Então, a gente tem que torcer para ter mais eventos no calendário do Rio de Janeiro, e com isso o benefício para o Estado é espetacular, porque você pode ver nas Olimpíadas, vários países foram em diversas cidades 1 mês, 2 meses antes para treinar e se acomodar. Então, vai ser muito bom. E essas cidades são espetaculares, vai ter uma infraestrutura também muito boa de hotéis e de acomodações. Durante, assim, na época das Olimpíadas, para as Olimpíadas, a gente a BIH conseguiu notar, assim, também o investimento em infraestrutura nesses hotéis no interior do estado? Bom, isso é uma iniciativa de cada proprietário, não é? Então, quem justamente conseguiu as equipes foi investindo para melhorar. Eu tenho amigos que tentaram, estavam dispostos a investir, mas não foram selecionados, então ele deu uma segurada aí. Mas é automático. À medida que os negócios vão vindo, o empresário é o primeiro a investir. Então, nós precisamos também, eu volto a falar, divulgação do destino. Isso é fundamental, isso é básico. Você pode ver que a primeira marca mundial é a Coca-Cola. Ela não para de se divulgar e se reinventar. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. O Rio de Janeiro tem muito mais boas notícias para ter do que essas péssimas notícias que têm saído, porque as péssimas notícias estão sozinhas. Então, nós temos que ter uma ação de marca muito forte. E confiamos muito no Marcelo Alves, que é o novo presidente da Rio Tour, que é um homem de marketing, para justamente dar esse impulso que era necessário. Nós estamos fazendo muito uma campanha com o contexto do Vem para o Rio. E essa oportunidade que os eventos esportivos nos dão, eles são eventos que trazem muita gente. Se você olhar, por exemplo, vou pegar aqui como estratégia de marketing. Nova York tem a estratégia do esporte hoje como um ponto muito importante. Então, a Maratona de Nova York tem 55 mil participantes e 50 mil na fila. E ficam esperando 1 ano para conseguir vazar. Israel utilizou agora o segmento do turismo esportivo como forma de alavancagem, fazendo a Maratona da Bíblia, a Maratona do Deserto, diversos eventos. Né? A Nova Zelândia, ela se posicionou como a capital, ou como o país dos esportes de aventura. E hoje, 2,5% do seu PIB é decorrente exatamente dessa casadinha do esporte com o turismo. Tanto em relação ao que ele acabou de citar, o mestre citou, do Mundial de Masters, está acontecendo nesse momento na Nova Zelândia, em Auckland, entendeu? Então, ou seja, tem 25 mil pessoas, sendo 12 mil da Nova Zelândia e os outros 13 mil de diversos países que viajaram para lá, e aí no caso do torneio Master é muito legal, as pessoas viajam com as suas famílias. Imagina, né? Desculpa aí, mas imagina o Master que vai acontecer em 2020 com o panorama da cidade do Rio de Janeiro, o que nós temos a oferecer, que vai ser muito... Eu acredito que nós vamos chegar também a esse número de 30 mil pessoas. 25, 30 mil fácil, porque tem um outro detalhe. Nós somos, os atletas que virão, e aí aquele sonho de cada um dos atletas, de jogar numa instalação olímpica. Então, eles irão jogar no nosso Parque Olímpico. Então, isso a gente tem que cultuar também. Então, é uma estratégia importante, e aí entra uma coisa que você falou. Eu somaria mais uma coisa, o glamour do Rio. Sim. 98% das pessoas no exterior sonham com o Rio. Você fala no Rio, todo mundo sonha. Então, você tendo um evento dessa qualidade que é o Master, o que vai gerar de interesse para vir para cá? Desculpa. Não, perfeito. Com certeza. E aí, em relação ao Rio Mais 3, Geisa, tem uma coisa muito importante. Algumas cidades perceberam que algumas modalidades são capazes de gerar público. Por exemplo, você percebe que hoje a corrida de aventura está presente em algumas cidades. No final do ano passado, Búzios fez uma corrida de aventura, tinha 2.500 participantes. Deu 7 mil pessoas na cidade. Então, aquilo ali lotou a cidade. Uma corrida de 10 quilômetros, quer dizer, hoje, o que é importante a gente ressaltar? Que esse movimento dos esportes está diretamente ligado a uma coisa da qualidade de vida. Então, nós temos alguns fenômenos de massa. Lá atrás, o Cooper nos ensinou que era importante andar e correr. Isso gerou o movimento da maratona. Segundo momento, veio agora o quê? Com o crescimento das ciclovias e da mobilidade urbana, todo mundo está pedalando. Então, você tem diversas pessoas que viajam, passando com o carro na estrada com as bikes.
Nova York tem a corrida da Gran Fondo, tem 10 mil participantes. O Rio vai sediar em novembro, já estou antecipando aqui para vocês, um evento do Ministério do Esporte. Nós estamos trazendo os 2 campeões olímpicos e vamos fazer uma corrida no circuito olímpico, com 4 mil participantes. Então, a bike no mundo hoje, ela já é uma grande realidade. E a terceira, o que é? A natação com as travessias. Né? Então, você tem hoje o Rei e Rainha do Mar do Rio de Janeiro, tem 4 mil participantes, 20% a 30% vem de fora. Estamos falando de 1.000 turistas na cidade durante 3, 4 dias. Isso, qualquer grande congresso tem esse peso. Então, o turismo esportivo, ele tem uma pegada muito, muito importante. E o Rio é o cenário ideal para tudo isso. Então, olhar para isso, a Rio Tour hoje olha para o turismo esportivo. Nós temos o calendário de janeiro a janeiro que está sendo construído, né, com o nosso conselho, o nosso presidente Marcelo Alves e o conselho formado pelo Boni, o Ricardo Amaral, o Protásio e o Medina, olhando para todas as atividades, mas o turismo esportivo é um ponto que vai percorrer todo o calendário, porque ele tem evento o ano todo. E aí, voltando ao tema dos hotéis, porque a gente fala dos grandes eventos que o Rio realiza e que trazem muitas pessoas, mas é uma agenda que tem que se preocupar todo dia, porque você precisa ter ocupação nos hotéis até nos períodos de sazonalidade de baixa, né, temporada. No Rio isso acontece menos, né? Não, seguinte, tivemos uma época que faltava apartamento, faltava equipamentos. E hoje em dia a gente dobrou essa capacidade hoteleira, então hoje em dia está com uma oportunidade para os clientes poderem utilizar hotéis de 2, 3, 4, 5 estrelas e super luxo. Também as tarifas estão altamente convidativas, porque hoje em dia você tem uma concorrência muito grande, você tem uma oferta diversificada e não como estava antes, que estava restrita a pouco equipamento. Então isso é muito bom para a cidade, porque torna ela também, além da sua beleza natural e sua capacidade técnica com todas as arenas, você tem preços altamente competitivos e equipes da hotelaria e nas agências de viagem, nos organizadores de evento, gente profissionais totalmente preparada se igualando a qualquer país do mundo. A gente vai falar sobre calendário no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O esporte, além de ser um ótimo aliado na captação de turistas, também influencia a melhoria na infraestrutura das cidades. Como a gente pode impulsionar, então, uma série um cardápio de opções para esse turista que vem também com a família? O turismo, ele é uma indústria sem chaminé, como a gente chama, por quê? Qual é a principal característica e por que ela é tão importante hoje para o Estado e principalmente para a cidade do Rio de Janeiro? Ela é intensiva em mão de obra. Então, no momento que a gente tem um grande desemprego na cidade, né, com o final das Olimpíadas, com tudo que está acontecendo, o investimento em turismo dá retorno rápido na questão de ocupação de cargos e postos de trabalho. 2, democrático, porque ele pega do primeiro emprego à terceira idade, de ambos os sexos. E outra coisa, ele pega tanto o profissional que tem uma qualificação menor, quanto o super especialista que fala 4 línguas e diversas áreas específicas. Então, investir no turismo é investir numa indústria que pode dar para o Rio respostas muito rápidas. No momento que a gente vive essa crise da hotelaria, do petróleo, a crise de diversos segmentos que a gente já teve aqui, siderúrgica, automobilística, então o investimento no turismo vai dar retorno rápido. Dentro disso, esse casamento do esporte e turismo é perfeito. Por quê? Porque você alavanca muita coisa. Por exemplo, a gente vai ter essa semana já um campeonato mundial de skate. Tem 400 skatistas que virão, uma premiação de 400 mil reais. Desses 400 skatistas, certamente a gente vai ter pelo menos mais 1.000 que virão, que são familiares que virão assistir, que vêm de outros estados. Quer dizer, rapidamente você já tem uma ocupação importante. A Maratona do Rio em junho, 33 mil já está esgotado. 30% de fora da cidade, estamos falando de quase 10 mil pessoas. Era em meia maratona? Não, a Maratona do Rio. Ainda temos a meia maratona do Porto, que vai acontecer aqui na área do Porto Maravilha. Ou seja, temos diversos segmentos que estão para acontecer, além desse evento de bike que eu indiquei para vocês, que a gente está atraindo para a cidade nesse momento. Por quê? Porque isso dá resposta rápida. Entendeu? Então, o turismo esportivo, casamento do esporte com o turismo, é de fundamental importância. Eu vou dar o exemplo de Barcelona. Barcelona, antes da Olimpíada, recebia 800 mil pessoas ano. Pós-Olimpíada, ela deu uma alavancagem. Hoje, o futebol
leva as pessoas a Barcelona. O terceiro local mais visitado em Barcelona é exatamente o Museu do Clube Barcelona, entendeu? Ou seja, demonstra o quanto hoje o esporte traz seguidores de diversos segmentos esportivos, diversas modalidades. Os catalães escondem uma certa coisa, que eles perderam a ocupação hoteleira em 92, 93, 94. Quando em final de 94 acordaram, disseram, mas o que aconteceu? Uma super Olimpíada, inquestionável a qualidade da Olimpíada de Barcelona, e descobriram que tinham esquecido de divulgar para o mundo todas as modificações, tudo que foi feito em Barcelona. Então nós temos que, justamente com o erro de Barcelona, a gente aproveitar para a gente fazer a nossa divulgação imediatamente. Porque as mudanças da cidade foram extraordinárias. A gente, como se colocou há pouco, mobilidade, todos esses estádios, tudo que foi feito. O Porto Maravilha, que até se inspira em Barcelona. Todas essas vias, hoje em dia o pessoal aí que demorava 3 horas para ir trabalhar, hoje em dia demora 1h30. Então teve muitos benefícios. Então temos que aproveitar e divulgar isso, para justamente não cair no erro do Barcelona, que durante 3 anos não se divulgou. Então, pensando nisso, o que nós estamos fazendo dentro da Rio Tour? Nós criamos uma fórmula de poder avaliar as solicitações de patrocínio que a gente recebe, junto com a Fundação Getúlio Vargas, além da questão de ocupação, quando há uma solicitação de patrocínio, além da questão de ocupação de quartos, quanto ao ticket médio e tudo mais, a visibilidade que aquele evento dá. Porque um evento desse, além de deixar o recurso na cidade, né, por causa do investimento que todo mundo vem para poder participar, também gera visibilidade não só no estado, nacional e muitas vezes internacional, como vai ser o caso dessa etapa do skate. É uma etapa de mundial. Então isso interessa porque isso vai para o mundo todo, vai pela Globo para o mundo todo. Então a visibilidade nesse momento é de fundamental importância para a cidade. Então nós estamos trabalhando muito com foco na comunicação. É claro que os recursos hoje são sempre limitados, mas a gente tem que aproveitar eventos como esse para expandir essa comunicação. Como você colocou, é importante dizer que eu acho que o único setor, o indústria, sem chaminé, aí como a gente estava falando, tem um retorno rápido para emprego e o turismo. É imediato. Então, isso não. Todas as outras indústrias, por exemplo, construção civil, para ela retomar, vai demorar muitos e muitos meses. Você não faz de repente tudo, enquanto o turismo é imediato. Então, esse investimento no calendário, como estão colocando justamente o Conselho de Turismo da Rio Tour, para nós é uma esperança, é muito importante, porque a ideia é ter pelo menos um grande evento por mês. Nós estamos querendo 2, mas para o início ter um grande evento. A gente vai ter que também fazer diferença. Qual é o evento que é para o carioca e o evento que vai trazer pessoas de fora do estado, da América do Sul, de fora, que isso é muito importante, a gente ter eventos que trazem turistas, porque vai investir na cidade, vai gastar, porque não é só no hotel, é no restaurante, nos táxis, no transporte, nas casas de show, no transporte. Então, nós atingimos 52 segmentos. Agora, a gente fala nesse ponto de infraestrutura, sobre a divulgação também desse cardápio de roteiros que estão disponíveis para o turista que chega na cidade. Muitas vezes ele vem motivado por um evento esportivo e aí aqui ele descobre o que ele tem à sua disposição. Essa preparação, quer dizer, o fato da gente ter sediado uma Olimpíada também melhorou isso, essa divulgação do que o turista tem à sua disposição em termos de roteiros, ações, atividades para fazer na cidade? Mas isso que nós estamos confiando na Rio Tour, não é? E como eu falei há pouco do Marcelo Alves, que é um marqueteiro, o Lúcio, que é o diretor de planejamento, de justamente divulgar, falar o que aconteceu, como foram as Olimpíadas e o que é o cardápio que nós estamos oferecendo. Isso é comunicação, isso é marketing que nós temos que fazer. Se você investir na indústria siderúrgica ou na de automobilística, o que vai acontecer? Você vai lá e vai colocar robôs. Hoje, na indústria do turismo, quando você investe, você vai colocar gente, porque pessoas querem ser atendidas por pessoas. Tá? Então, essa questão é muito importante. Então, quando ele diz da comunicação, o que nós estamos fazendo? Nós temos o Visite Rio, que é o site visite.rio, que é o site oficial da cidade, que traz tudo o que está acontecendo na cidade, e estamos indo para o ar com as campanhas que tem a hashtag Vem pro Rio. Porque ela vai, por exemplo, nós temos esse ano 10 grandes feriados. Então, a cada feriado, a gente está vindo com a programação Vem pro Rio. E aí, mostrando o Rio, na verdade, se você olhar, você fala assim,
Eu posso ir ao Rio a cada final de semana e eu tenho uma coisa diferente, eu tenho um novo Rio para conhecer. Porque eu posso vir para as praias, eu posso ir para fazer eventos de montanha, eu posso ir para a parte de gastronomia, eu posso ir para fazer toda uma questão cultural, o centro do Rio. Hoje você tem, nessa região onde a gente está aqui no centro do Rio, você tem entre teatros e museu pelo menos 10 equipamentos. Fora as igrejas. Fora as igrejas, que é o turismo religioso, que o Rio é muito forte. A Catedral do Rio de Janeiro recebe 3 mil visitantes diariamente. Né? Nós temos o principal monumento. Né? O grande sucesso agora é o Aquario. Sim. E tem fila de espera para entrar. Exatamente. O Museu do Amanhã, que é o outro museu espetacular, o Museu do Mar, que fica em frente, a Orla Conde. Isso. Então, tudo isso são coisas extraordinárias. Que são decorrentes exatamente da Olimpíada. E o que acontece que é importante? Talvez acho que aquilo que aconteceu com o Barcelona, meio que nós fizemos. Como nós tivemos uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, por gravidade, tudo caiu no Rio de Janeiro. Então, nós não achamos que precisava divulgar, vender o destino. E, na verdade, a gente precisava ter trabalhado desde aquela época. Então, agora, o esforço é maior. Mas, enfim, está na hora de arregaçar as mangas e vamos atrás dessa divulgação. Nós estamos confiando na Rio Tour para fazer essa divulgação. Nós vamos estar juntos para apoiar e para também fazer parte dessa divulgação. Exatamente, é um trabalho conjunto. Só o fato das instituições estarem conversando, estabelecendo uma agenda comum já é um grande avanço dentro do que a gente conhece. Então, com certeza, a gente espera aí que tenha sucesso e que a gente possa comemorar, né, e ter mais turistas e aumentar. Tem essa expectativa já, e todo mundo quer muito que isso aconteça de forma imediata. Tem um trabalho que está sendo feito e tem muita coisa para se fazer ainda. Então, a gente provavelmente vai voltar a discutir essa questão em outras ocasiões, mas o Rio em Foco vai ter que ficar por aqui nesse momento. Obrigada, Gerard, obrigada, Lúcio, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.